Presidente da Namíbia efetua a primeira visita oficial a Angola depois de ter sido investida este ano. Clássico entre Petro de Luanda, 89, e 1 de agosto vai acontecer neste sábado no Estádio Nacional, 11 de novembro. China manifestou esperança de que o Vaticano mantenha a atitude construtiva no diálogo com Pequim. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo. Agora, Notícias na Hora. Boa tarde, Angola. Bem-vindo à edição de sexta-feira do Hoje Notícias. Laços de amizade, solidariedade, a cooperação de longa data entre Angola e a Namíbia trazem ao nosso país a chefe de Estado da Namíbia para uma visita oficial. Da agenda da presidente namibiana consta um encontro com o seu homólogo angolano, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, com objetivos de serem abordadas questões do Estado de cooperação entre as duas nações. Este encontro acontece no Palácio da Cidade Alta e é para lá onde nós estendemos o sinal ao encontro do nosso colega Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. É consigo. Ora, muito boa tarde. Estamos de volta à antena para atualizar o que acontece aqui no Palácio da Cidade Alta. De facto, os dois presidentes estão ainda reunidos à porta fechada, uma reunião que está a ser fundamentada no reforço da cooperação bilateral entre os dois países. Angola e a Namíbia dispõem de um acordo bilateral sobre a circulação de pessoas e bens. Este acordo foi assinado em 1992, ou seja, 33 anos, e a ideia é fazer dele cada vez mais presente na vida dos povos dos dois países que são considerados irmãos, já que Angola contribuiu de forma direta para a libertação da Namíbia do regime sul-africano, daí que também, então, este país, no caso a Namíbia, tem um respeito muito grande por Angola e enaltece esta parceria. A presidente da Namíbia, Nandi Ndaitwah, chegou aqui por volta das 11 horas e 20 minutos, foi recebida pelo presidente da República. Os dois estadistas subiram depois até a sala de trabalhos do chefe de Estado angolano, onde estão por esta altura a analisar a cooperação nos mais diversos domínios, já que as duas nações colaboram em setores chaves para o desenvolvimento. Falo, por exemplo, do setor da defesa, da indústria, mas também colaboram nos setores dos transportes, energia e águas, saúde, turismo, petróleo, pescas, agricultura, finanças, geologia e minas e muito mais. E por falar em petróleos, é que a Namíbia descobriu nos últimos anos poços ou reservatórios de petróleo, daí que está também a fazer alguns investimentos neste domínio. Por isso mesmo a presidente namibiana vai também, ainda na tarde de hoje, visitar a Sonils, onde vai tomar contacto com o funcionamento daquela base industrial, saber das potencialidades daquela instituição e também poder colher experiências para levar ao seu país no sentido de dinamizar também o setor dos petróleos. Ainda o setor da educação e também da saúde, que são fundamentais nesta cooperação, já que pelo know-how adquirido, muitos angolanos têm recorrido à Namíbia para o tratamento de várias doenças, mas também há este interesse da passagem de testemunhos e de experiências entre os dois países, aérea, mas também por via terrestre. Colaborou ainda nos domínios do ambiente e também do turismo, turismo que Angola quer dinamizar, já que tem um potencial muito grande, daí que tem estado mesmo a fazer investimentos em áreas como a Península do Mussulo e outras para o desenvolvimento deste setor turístico, daí que quer também colher a experiência da Namíbia neste domínio. Por esta altura, os dois presidentes estão ainda reunidos à porta fechada. Assim que terminarem este encontro à porta fechada, devem participar de um almoço que
é oferecido pelo presidente angolano à sua homóloga namibiana e à delegação que a acompanha. Depois, então, a cerimónia de despedidas, de despedida oficial da presidente namibiana, o presidente João Lourenço. Daí que vai se dirigir a Sony Hills para esta visita, onde manterá um encontro com o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, para conhecer o funcionamento daquela base industrial. Depois, vai deixar Luanda por volta das 15 horas para regressar à Namíbia. Eu reafirmo, é uma visita de trabalho, daí que os 12 estadistas não deverão fazer qualquer declarações à imprensa, mas será produzido um comunicado final sobre aquilo que foram os temas deste encontro entre os dois estadistas. Boa tarde. Alberto Capitão, boa tarde, obrigado por essa partilha. O presidente da Namíbia visitou na manhã de hoje o Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde depositou uma coroa de flores e procedeu à assinatura do livro de honra em memória ao primeiro presidente da República de Angola, Dr. António Agostinho Neto. E no Memorial Dr. António Agostinho Neto encontra-se a colega Celestina Zola, que entra em direto com mais informações. Celestina, boa tarde, é consigo. Boa tarde para si e para toda a audiência da Rede Girassol. A presidente da Namíbia esteve aqui no Memorial Dr. António Agostinho Neto como parte da sua visita oficial de 48 horas ao nosso país. Esta pode-se considerar a primeira missão neste dia de visita. A presidente da Namíbia fez a deposição de uma coroa de flores no sarcófago do primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto. Fez uma visita guiada aqui ao memorial e posteriormente procedeu à assinatura do livro de honra. Neste momento vamos conversar com o diretor do mausoléu daqui do Memorial, Dr. António Agostinho Neto, o senhor António Fonseca. Boa tarde, fala em direto para o Hoje Notícias. O que é que representa esta visita da presidente namibiana aqui ao Memorial Dr. António Agostinho Neto e o que foi mostrada à presidente da Namíbia? Primeiro, é uma honra ter recebido aqui a presidente da Namíbia, tendo em conta os laços históricos e os valores que tiveram na libertação da própria Namíbia. Como sabe, Angola foi uma das retaguardas seguras para a libertação da Namíbia. Por outro lado, como sabem, nós partilhamos comunidades comuns, particularmente no Sul. Portanto, temos povos que pertencem, são cidadãos namibianos, mas esses mesmos povos também são cidadãos angolanos. Partilhamos geografia, partilhamos cultura, portanto. E tudo isto explica a importância que nós atribuímos a esta visita e a estas relações que devem ser continuamente realimentadas. Portanto, é de todo o interesse, tem um valor estratégico para nós e acho que isso é reconhecido por todos os angolanos. O que é que foi mostrado à presidente da Namíbia nesta visita aqui ao Memorial Dr. António Agostinho Neto? Tivemos a oportunidade de passar pela Galeria das Profissões, onde estão representadas todas as profissões que estão idealizadas como as bases do progresso deste país. Estivemos no sarcófago, como referiu há pouco, onde repousam os restos mortais do Dr. António Agostinho Neto. Estivemos no museu, onde temos um mobiliário em que o Dr. Agostinho Neto trabalhou, e onde estão as vestes com que proclamou a independência, com que tomou posse enquanto chefe de Estado, com que tomou posse enquanto comandante em chefe das Forças Armadas e a roupa goiabeira que vestia no dia do seu falecimento. Para lá disso, temos outras medalhas, títulos honoríficos, publicações suas, desde os anos 54, quando foi dada a estampa à sua primeira obra, que é 4 poemas, seguido de poemas em 1961, pela Casa dos Estudantes do Império, que vieram redundar depois em Sagrada Esperança, já em 1974. Também foi feita a assinatura do livro de honra por Sua Excelência, a Senhora Presidente da Namíbia.
Sr. António Fonseca, muito obrigada por estas palavras. Adilson Garcia, foi um pouco do roteiro da visita da presidente da Namíbia aqui ao Memorial Dr. António Agostinho Neto, a prestar uma homenagem ao primeiro presidente da República de Angola. Deixa-me dizer que Netumbo Nandi é a primeira mulher a liderar a Namíbia e é também membro da SWAPO, partido que dirige a Namíbia desde a independência. Esta é a sua primeira missão a Angola, depois de ter tomado posse em março deste ano, uma cerimônia que foi testemunhada pelo presidente da República, João Lourenço, e é também a primeira visita oficial, ou seja, é o primeiro encontro oficial entre os dois estadistas. Seguiu-se a visita. Continua, como eu disse, 48 horas. Daqui, a presidente da Namíbia rumou para o Palácio Presidencial da Cidade Alta, para um encontro com o presidente da República, João Lourenço. Adilson, por hora, é o essencial que podemos adiantar sobre esta visita ao Memorial Dr. António Agostinho Neto, da presidente da Namíbia, que está no nosso país desde a tarde desta quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde, obrigado também por essa partilha, tomamos boa nota. A vice-presidente da República recebeu, na última quinta-feira, em audiências separadas, o presidente da Câmara de Comércio de Angola, Estados Unidos da América, que fez um balanço positivo das atividades realizadas em 2024. Foram igualmente recebidas a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola e a promotora do projeto Avança Mulher. O dia na vice-presidência foi reservado para audiências. Esperança da Costa teve 3 e recebeu o primeiro, Pedro Godinho, presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América. Dentre os vários assuntos, destacou-se o interesse de Angola trazer algumas universidades americanas para se estabelecerem no país. Em novembro iniciamos as universidades iniciaram essas visitas e pelo menos houve o compromisso de haver um resultado, sobretudo a Universidade de Carnegie Mellon. A Universidade de Carnegie Mellon é uma universidade que faz parte do top 10 do mundo e número 1 em tecnologia e, sobretudo, em tecnologia de inteligência artificial. Pedro Godinho garantiu que o protocolo para que as duas universidades estejam em Angola já foi assinado. A Universidade Agostinho Neto foi escolhida pelas universidades americanas para juntos trabalharem nos aspectos necessários. Felizmente é a universidade pública que tem no seu universo mais de 23 mil estudantes e naturalmente, estruturalmente, também está melhor organizada. Portanto, esse protocolo já foi assinado em março, portanto, precisávamos então dar seguimento das outras questões para continuarmos a caminhar no objetivo final, que é trazer as mesmas universidades para aqui, para o país. Na segunda audiência do dia, Esperança da Costa recebeu a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspar, onde, dentre os assuntos, destacou-se a questão do banco de leite e as técnicas que foram desenvolvidas para a conservação deste líquido. Por outro lado, falamos um pouco sobre a Ordem dos Médicos de Angola, a minha vivência como bastonária e também falamos sobre o banco de leite, que percebi que a senhora vice ficou muito interessada e conhece bem. Falamos sobre algumas técnicas que nós desenvolvemos dentro do banco de leite, como pasteurização, controle de qualidade do leite, onde ela perguntava interessadamente se realmente temos tido todas as precauções por causa da qualidade do leite humano e, com certeza, convidamos a nossa vice-presidente a ir visitar o banco de leite para melhor perceber qual é o trabalho que se faz dentro do banco de leite para podermos salvar vidas, reduzir a mortalidade infantil no nosso país. Elisa Gaspar ofereceu à vice-presidente uma obra literária sobre a resiliência das mulheres, uma obra que foi editada e apresentada em março, em São Paulo, Brasil. Fátima Muniz, promotora do projeto Avança Mulher, encerrou o dia. O objetivo do seu encontro com a vice-presidente foi para apresentar o título Doutor Honoris Causa pelo reconhecimento aos projetos literários que promovem a criatividade, a esperança nas crianças e a força feminina, recebido em dezembro de 2024.
E o prémio Doutor Honoris Causa, como qualquer outro prémio, é devido a um mérito, devido a um trabalho. Eu faço trabalho com crianças, com mulheres em situação difícil, desde os tempos de Benguela. Acompanhava a situação das mulheres. Criei uma organização, SOSPO. Nós ajudávamos as mulheres com filhos nos hospitais, aquela enchente, ficarem lá fora. Então fomos ajudando. Juntamos esses aspectos todos e depois de umas semanas dizem que o júri analisou e como era a única participação africana, deram a mim e a Egna o prémio Doutor Honoris Causa. O projeto Avança Mulher também foi destacado, uma antologia que será publicada já em junho. É a vivência dessas mulheres que será transformado numa publicação, numa antologia. Ela deve sair já agora em junho. Portanto, o grito das mulheres, o amor, falar do amor, falar das coisas que nos cativam, falar das coisas que nos fazem mexer, isso é importante. A dívida pública de Angola caiu para 75% em 2024 e para este ano espera-se que diminua ao nível de 62% do produto interno bruto. Economistas reconhecem que o governo tem feito esforços consistentes para reduzir a dívida externa e interna, mas, por outro lado, defendem mais ações para a inversão do atual quadro. Complexa e multifacetada. É desta forma que é caracterizada a dívida pública de Angola. Neste ano, a dívida interna está a rondar os 14,7 mil milhões de dólares, ao passo que a externa está avaliada em 47,9 mil milhões de dólares. O governo tem feito esforços consistentes para reduzir a dívida externa e interna, mantendo regularidade nos pagamentos, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Para estes economistas, a dívida por si só não é um problema, sendo que a questão tem que ver com a sua qualidade. É normal que um Estado contraia alguma dívida por uma necessidade imperiosa que visa mitigar o impacto social, econômico e político. O que é mau na dívida é a justificativa e o fundamento pelo qual vai se criar a dívida. O Estado, por exemplo, quando pensa no endividamento para a construção das estradas nacionais, quem vai ter benefício somos nós, automobilistas. Esta dívida é sustentável. A dívida que achamos às vezes não ser muito bem uniformizada e não vai se enquadrar aquilo que é nosso contexto, são dívidas, por exemplo, de compras de Lexus para os magistrados, para um deputado. Não justifica, o deputado podia andar com um carro normal, como cidadão, mas são custos altos e isso depois leva o Estado a endividamento. Agora, era mais fácil começar a fazer o corte de despesa que achamos fúteis e desnecessária. Vamos criar despesas fundamentadas, justificáveis e são credíveis e impactam significativamente no meio social. Sempre que nos endividamos, nós aumentamos o volume da dívida para pagar outras dívidas. E isso é uma política que nós devíamos ultrapassar. Era mais fácil, ou é muito mais fácil, economicamente falando, as políticas econômicas serem voltadas para o investimento interno, a produção, não é? A diminuição dos impostos para as empresas. Essas políticas vão nos ajudar a manter uma estrutura econômica interna muito mais robusta e deixarmos de depender de financiamentos externos. A dívida externa é composta por diferentes modelos, nomeadamente dívida comercial, multilateral, bilateral e dívida relacionada com fornecedores e eurobonds. A China é o maior credor de Angola. Por esta altura, a dívida com o país asiático está em torno de 14,9 mil milhões de dólares, de acordo com palavras do presidente da República, João Lourenço, a quando da entrevista concedida no dia 13 de fevereiro deste ano ao grupo de imprensa John Afrique. Nós tivemos dívida tão alta com a China, mas tem abertura de renegociar e até hoje estamos bem. Mas vamos dar exemplo a outros financiadores que nos exigem. Já quem nos exigiu a privatização das empresas, nos exigiu agora a retirada da subvenção dos impostos. Então, são situações muito agravadas ao Estado. A dependência do petróleo contribui para que o país se endivide mais e mais, em consequência da volatilidade do preço daquela commodity no mercado internacional. Então, a diversificação da economia, que seria alavancar outras áreas de produção, não é, para nos desfazermos da dependência do petróleo. Essa é uma das soluções que nós podemos aqui elencar. A segunda, nós precisamos ter políticas fiscais internas mais assertivas.
Em terceira instância, posso aqui dizer que nós precisamos dar uma folga ao empresariado nacional também, porque quanto mais produtivo estiver o empresariado nacional, maior será a nossa folga em obter receitas. Estou a falar aqui dos impostos. A dívida pública angolana é um tema complexo e multifacetado, com diferentes fatores que influenciam a sua evolução. A gestão eficiente da dívida é crucial para a estabilidade econômica do país. Conseguir levar energia elétrica a todos os angolanos é um enorme desafio que passa não apenas pela conclusão da Rede Nacional de Eletricidade, mas também pelo desenvolvimento de pequenas redes de distribuição. Neste sentido, acontece hoje a terceira edição do Fórum Energia e Ambiente, dedicado ao tema Os Desafios da Distribuição de Energia Elétrica em todo o território nacional. Quem acompanha essa atividade é a nossa colega Emília Pascoal e vamos manter o contacto agora com a Emília. Emília, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde, a vasta audiência da Rede Girassol. Em Angola, a distribuição de energia elétrica é ainda um desafio que impacta a economia do país e também impacta a vida da população. Levar a energia elétrica a toda a população angolana é ainda um desafio que o país enfrenta. Decorre neste momento o terceiro Fórum de Energia e Ambiente e os desafios da distribuição da energia a nível do país é um dos temas que está aqui a ser abordado nesse certame. E para outros detalhes vamos à conversa com o administrador executivo da ENDE, o engenheiro Ezequiel Manuel. Boa tarde. A taxa de eletrificação e distribuição de energia elétrica aqui no nosso país ainda constitui um desafio. Quais são as metas? É verdade, tanto é um desafio enormíssimo, tanto a nós nos conforta que todo angolano possa ter, digamos, acesso à energia elétrica. Mas isso agora não é possível porque esse desidrato demanda também uma necessidade de recursos que, em princípio, são extremamente elevados. Mas o caminho é este. Há, digamos, metas que estão definidas nos documentos orientadores e de gestão para o setor. Portanto, um dos documentos é o Plano Nacional de Desenvolvimento e o outro é o Plano de Ação do próprio setor elétrico, que, digamos, tem como meta atingir-se até o ano 2027 50% da taxa de eletrificação nacional. Pensamos nós que com as ações que estão em curso e outras que vão acontecer, possamos chegar a esta meta. Constantes cortes nos últimos tempos em Luanda, de que forma é que pode-se melhorar? Bom, nós temos cortes em Luanda, uns por inerência de intervenção de entidades terceiras, não é? Alheios à vontade da ENDE, mas também temos que assumir que alguns cortes também, em princípio, têm reflexo no próprio estado da rede. Daí a necessidade de fazermos investimentos no sentido de reforçar, melhorar a rede. Estamos a fazê-los, já alguns. Portanto, nós, algum tempo atrás, tivemos muitos constrangimentos na área do Zango, a coisa mais ou menos já se arrasta 2-3 meses, que, portanto, decorriam esses constrangimentos de alguma falta de capacidade a nível da nossa infraestrutura primária de rede, nomeadamente a nível de uma linha de alta tensão e também da transformação. Fizemos um investimento em que construímos uma nova linha, instalamos um novo transformador de potência e hoje estamos a mitigar os cortes a nível do Zango na componente, digamos, primária da rede. É evidente que existam outros problemas a nível da rede de baixa tensão, mas isso permitiu termos, digamos, alguma estabilidade a nível da zona do Zango. Portanto, os problemas do corte decorrem um bocadito também a nível daquelas redes em que a sua digamos, disponibilidade do ponto de vista de conservação é limitada. Nós estamos agora a licitar, digamos, um concurso para podermos fazer
a implementação de um projeto que vai tender a reabilitar e fazer, criar alguma condição de estabilidade da rede a nível da área do Benfica, mas vamos dizer um pouco a nível da periferia da cidade de Luanda. Agora vai ter um ajuste na energia que antes pagava 200, agora pode pagar a 300. Por que deste ajuste no valor? Bom, esta é uma pergunta que não me cabe a mim responder porque não sou eu que fiz o ajuste, não é ainda que fez o ajuste tarifário, mas eu vou lhe dizer porquê. Hoje os preços de energia elétrica são muito baixos, são dos mais baixos do mundo, os preços praticados em Angola, e eles não refletem os custos, digamos, e aqui em particular o custo da ENDE para poder distribuir 1 kWh aos cidadãos. Assim sendo, a empresa não vai ter capacidade de continuar a fornecer serviços. Então precisamos de ter uma tarifa que possa, digamos, pelo menos cobrir os custos, embora, independentemente desse ajuste tarifário, podemos dizer que ainda não cobre os custos, mas é alguma coisa. E esse ajuste tarifário vai, digamos, refletir com algum impacto também na medida em que nós estamos a melhorar também a nossa eficiência, sobretudo a nossa eficiência comercial. Como pode ver, há aí um conjunto de projetos em curso relativamente aos medidores e... De momento é o que podemos avançar. Boa tarde. Boa tarde, Emília. Obrigado por essa partilha também. A Administração Geral Tributária, a AGT, avançou neste dia, 1 de maio, avançou esta semana, no caso, com uma nova funcionalidade tecnológica que permitirá a submissão automática da declaração periódica do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA, modelo 7, com a base nas informações constantes nos ficheiros SAF-T submetidos pelas empresas. A nova ferramenta visa maior celeridade, fiabilidade e controlo na entrega da referida declaração. A medida representa uma importante melhoria no atual modelo declarativo, conferindo maior celeridade e veracidade no tratamento da informação declarativa, tanto para os contribuintes quanto para os serviços da AGT. E para falar deste assunto, temos em estúdio a senhora técnica dos serviços da AGT, do IVA, Ana Manuel. Muito boa tarde, bem-vinda ao Hoje Notícias. Muito boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Ana Manuel, da Administração Geral Tributária. Quando estará disponível esta ferramenta para os contribuintes? Essa funcionalidade já está disponível desde o dia 1 de maio. Os contribuintes hoje já podem entrar para o portal de contribuinte e no ato da entrega da declaração do IVA poderão então visualizar essa nova funcionalidade do pré-preenchimento da declaração. E quais foram as principais alterações nesta nova medida? Essa nova medida que nós estamos a trazer nessa primeira fase é o preenchimento automático do anexo de fornecedores. Ou seja, antigamente os contribuintes tinham que preencher de forma manual, linha a linha, o anexo de fornecedores com as faturas que adquiriram durante o mês. Hoje em dia, ao entrar para o portal, ao submeter a sua declaração, o contribuinte já consegue visualizar todas as faturas que teve no período e também as importações. Há novos campos a serem preenchidos nesta declaração, na altura de submissão da declaração? Não temos novos campos, o que temos são campos pré-preenchidos de forma automática. Antigamente o contribuinte tinha que de forma manual fazer essa diferenciação, pegar e introduzir, não é? Campo a campo, e hoje em dia a declaração já permite que os campos sejam pré-preenchidos. Em relação aos fornecedores, também há algum campo específico? Devem ser preenchidas as informações manualmente? Como se processa? Os fornecedores ou as empresas devem submeter os seus ficheiros SAFTs para que os seus clientes possam ver as suas faturas no portal. Ou seja, eu fiz uma compra, eu tenho que garantir que o meu fornecedor entregue o seu ficheiro SAFT a tempo para que eu possa então ter a minha declaração, o meu anexo de fornecedores pré-preenchido. Isso também se aplica aos contribuintes de atividades mistas? Sim, isso também aplica-se aos contribuintes de atividades mistas. Hoje em dia, quando o contribuinte que pratica atividades mistas entrar para o portal, ele já visualiza o seu anexo de fornecedores pré-preenchido, assim também como os campos de IVA dedutível, e ele vai poder então visualizar aquilo que pode deduzir
e retirar o que não pode. E neste caso vai facilitar também a devolução dos valores do IVA para os contribuintes que não se aplica a medida? Sim, facilita para os contribuintes e para a administração também, porque desta forma nós garantimos que toda a fatura que o contribuinte do regime geral suportou IVA existe no ficheiro SAFT, foi emitida e foi declarada, facilitando assim na requisição do reembolso. Não teremos mais os temas de que o meu fornecedor emitiu ou entregou uma fatura, mas não declarou para a administração. Se a fatura estiver declarada, o ficheiro SAFT for entregue pelo seu fornecedor, automaticamente estará nos nossos sistemas e estará na sua declaração para a dedução. Ana Manuel, muito obrigado por estar hoje aqui conosco nos Notícias. E quando tiver mais informações sobre a tributação, por favor, contacte-nos. Obrigada a nós, muito obrigada. Nós seguimos agora com as matérias atuais do nosso país. Vai saber que daqui a pouco nós temos o caso de mais de 100 pessoas que vão poder beneficiar de outras medidas, mas por agora vamos para um intervalo que voltamos logo a seguir. Seja bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias, edição de sexta-feira. Começou hoje a 8ª Cruzada Patriótica da Juventude na província do Kwanza Sul. O certame visa criar uma interação juvenil entre os jovens dos 24 municípios e debater os maiores problemas desta classe. O repórter Ernesto Jaime está no município do Conda, no Kwanza Sul, onde decorre este encontro juvenil. E vamos ao encontro do Ernesto agora. Ernesto, boa tarde. É consigo. Viva! Boa tarde. A juventude do Kwanza Sul é chamada então para refletir sobre os problemas que afligem esta franja da sociedade aqui na 8ª Cruzada Patriótica da Juventude que decorre no município da Conda, que pela primeira vez junta então jovens dos 24 municípios que compõem a província do Kwanza Sul. Vamos entender mais sobre esta jornada aqui na voz de Venceslau Mário, que é o diretor provincial da Juventude e Desporto. Boa tarde, em direto para o Hoje Notícias da TV Girassol. Os problemas da juventude aqui no Kwanza Sul já estão bem identificados. Que políticas é que têm sido então levadas a cabo para atender à situação? Fala-se de empregabilidade e outros. Boa tarde mais uma vez a todos os telespectadores da televisão Girassol, da TV Girassol. Dizer que nós, enquanto governo da província do Kwanza Sul, Gabinete da Juventude e Desportos, que tutela a juventude, né, nós temos nos deparado com várias situações menos boas que tem prejudicando a nossa juventude. E nós, enquanto Gabinete Provincial da Juventude e Desporto, junto da Sua Excelência Governador, Dr. Narciso Benedito, temos levado as preocupações, nós temos dialogado e junto daqueles parceiros, nós temos procurado resolver os problemas a todos os níveis, paulatinamente. Sabemos que os problemas são muitos, não poderemos resolver de uma só vez, vamos resolvendo por etapas. Sabemos nós que a juventude exige muito de nós enquanto governo. Claro que nós continuamos a trabalhar para que nos próximos dias possamos ter uma juventude mais resolvida, uma juventude mais acolhida, uma juventude mais satisfeita com o governo local. Um dos outros problemas, ontem, por exemplo, fizemos uma ronda e os jovens falavam também sobre o aumento da criminalidade, bem como a falta de espaços de lazer. Eu gostaria de questionar como é que estamos neste quesito, quais são os planos para este ponto? Bem, nós, relativamente à questão que tem a ver com a delinquência, né? Nós vamos agora implementar um programa de massificação, ou seja, de dialogar com as comunidades para que possamos tirar os jovens dessas práticas menos boas. Também nós, na questão que tem a ver com a falta de espaços de lazer, nós sabemos que o governo da província do Kwanza Sul, por via das administrações municipais, tem projetos e programas que visam implementar espaço para melhor acomodar os jovens da nossa província do Kwanza Sul.
Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Venceslau Mário, diretor da Juventude e Desporto aqui na província do Cuanza Sul, sobre a 8ª Cruzada Patriótica da Juventude, que visa então aqui olhar para questões, para problemas que afetam a juventude, bem como também criar aqui uma interação entre os jovens dos 24 municípios. Neste momento, como se pode ver, vai discursando o governador da província do Cuanza Sul, Narciso Benedito, assim é que está correto, que considera-se então uma aula magna que tem que ver com o patriotismo, e nesta mesma jornada patriótica que decorre aqui no município da Conda. De resto, são estes os detalhes que se pode olhar aqui nesta jornada, neste evento juvenil, e noutros espaços informativos da Rede Girassol nós poderemos levar mais detalhes. As imagens são de Song Magalhães e Ernesto Jaime, a partir da Conda, na província do Cuanza Sul. Boa tarde. Boa tarde a toda a equipa e bom regresso aqui à nossa base. Agora, atualidade esportiva. A formação do Petro de Luanda realizou no último treino, na manhã desta sexta-feira, antes do clássico diante do 1º de agosto. Flávio Amado antevê uma partida difícil, mas só pensa na vitória e, consequentemente, na conquista do título do Girabola. As horas continuam a passar e o clássico dos clássicos está mais próximo de acontecer. Os tricolores, na qualidade de donos da casa, prepararam na manhã desta sexta-feira os últimos cartuchos para o embate contra o eterno rival 1º de agosto. No grupo tricolor, a ordem é vencer o jogo e dar mais um título ao conjunto do Catetão, segundo o treinador principal, Flávio Amado. Nós temos um objetivo, que é nos sagrarmos campeões já no próximo jogo, e a equipa toda, a direção está toda imbuída no mesmo espírito, e com relação a nós aqui no campo, treinadores, jogadores, estão todos com o interesse de tentar sermos campeões já neste jogo. O antigo ponta de lança do Perpontos. Acredito que estamos no bom caminho. Fizemos uma semana boa com a entrega de todos os atletas. Trabalhamos bem o jogo e agora só nos resta ir para o jogo amanhã e fazer um bom resultado, que passa pela vitória. Por outro lado, Pedro Aparício, avançado português, também está convicto num bom resultado do clube petrolífero neste sábado às 16 horas no estádio 11 de novembro. Em relação a esse jogo, foi um jogo complicado, também jogámos fora, portanto, sabíamos que o clássico é um clássico, é sempre um jogo especial, dificuldade acrescida. Nós vamos tentar fazer o que tentamos em todos os jogos, que é ganhar, sabendo que uma vitória dá-nos coisas diferentes, porque dá-nos o título, e também sei que para os adeptos é especial ganhar o clássico, por isso vamos fazer tudo para conseguir. Recordo que são no total 88 jogos disputados, dos quais 34 vitórias para o Petro de Luanda contra 28 do 1º de agosto e 26 empates. Num total de golos, o Petro de Luanda leva vantagem com 93 tentos, ao passo que o 1º de agosto marcou 74 golos. E o 1º de agosto pretende adiar a festa do Petro de Luanda neste sábado para o Clássico 89, a contar para a jornada 28 do principal campeonato nacional de futebol. O país vai estar atento ao clássico dos clássicos do futebol nacional, com o Petro de Luanda a receber o 1º de agosto neste sábado, no estádio 11 de novembro. O clássico 89 pode consagrar a formação tricolor como tetracampeã nacional e, consequentemente, conquistar o título 19 na história do Petro. Mas, para tal, deve vencer o arquirrival 1º de agosto. A equipa militar da região de Luanda não pretende participar da festa do Petro, no lado do 1º de agosto. Vencer e adiar a consagração petrolífera é o objetivo, como fez saber o seu técnico adjunto, Edgar Jerônimo.
Stop Ra. O nosso objetivo, todos os jogos, passa por uma vitória, visto que estamos em terceiro lugar e queremos alcançar o segundo lugar. E para alcançar o segundo lugar temos que ganharmos os 3 jogos que faltam. Então esse não foge a regra. É no derby, sei que vai ser difícil, muito difícil mesmo, mas pronto, quando é derby os jogadores já estão conscientes do que vão fazer no campo. Então derby nós os treinadores ficamos um bocadinho mais descansados, porque os jogadores intrinsecamente estão moralizados. O antigo médio ofensivo e capitão da formação rubro e negra também falou sobre os momentos que viveu sempre que enfrentou o Petro de Luanda, dentro das 4 linhas. Eu sabia que havia de encontrar adversários muito fortes que estavam no meio campo da equipa contrária, então tinha que me preparar melhor ainda, 2 vezes mais, para poder ultrapassar. Fui feliz em algumas vezes, infeliz em outras, mas pronto, é o futebol. E é bons jogos que se avizinham. Stop Ra não deixou de mencionar a importância do 12º jogador, os Caragóis, para juntos adiarem a festa do Petro. Apareçam mais e continuam a acreditar nessa equipa técnica, continuam a acreditar nos nossos jogadores, porque continuamos a fazer bom trabalho, não é? E sei que amanhã não vamos decepcionar. Vamos fazer tudo para que no final sorriamos todos nós. Para o jogo diante dos tricolores, o Dagosto poderá alinhar com o seguinte 11. Neblu, a baliza, defesas, Milton, lateral direito, Mabelé, lateral esquerdo, centrais, Bonifácio e Bobô. No meio campo, Macaia, Caleb Yanda e Aguinaldo. E avançados, Fernando à direita, Mabilson à esquerda e César Cangue, o bicho mau, será o homem-golo do 1º de agosto. Já é conhecido o novo líder da Igreja Católica. Foi eleito na tarde de quinta-feira, na 4ª votação de conclave, que juntou no Vaticano 133 cardeais. O novo é norte-americano, tem 69 anos, chama-se Robert e adotou o nome de Leão XIV. Nas primeiras palavras proferidas na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano, após a eleição do Colégio Cardealício, perante os aplausos de mais de 100 mil pessoas, o novo Papa, de 69 anos, pediu ajuda para construir pontes com o diálogo e o encontro. Referiu-se a um só povo na procura da paz. O novo Papa agradeceu o legado de Francisco, a quem sucede na liderança da Igreja Católica, e pediu ajuda para construir pontes na busca da justiça sem medo. No segundo dia, a 4ª votação, às 17h08 em Angola, eis que o fumo branco saiu pela chaminé da Capela Sistina, simbolizando a eleição de um novo Papa. Na Praça de São Pedro, milhares de pessoas aguardavam com expectativa a aparição do novo líder católico. Cumpridos todos os passos, segundo as leis da Santa Sé, depois de mais de 1 hora de espera, eis que foi anunciado Robert Francis Prevost como o novo sumo pontífice que adota para o seu papado o nome Leão XIV. Robert Francis Prevost, de 69 anos, o Papa número 267 da história, nasceu nos Estados Unidos e é o primeiro americano a ocupar a posição. O novo Papa serviu por 2 décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado, tendo depois liderado a sua ordem religiosa internacional. Depois de ter merecido a confiança de pelo menos 89 dos 133 cardeais, na janela da varanda de São Pedro, o Papa Leão XIV apareceu e agradeceu ao seu sucessor, Francisco. Afirmou que o mal não se perpetuará, falou da necessidade de uma igreja missionária e reafirmou que a igreja continuará aberta a todos. A busca contínua pela paz será parte do papado de Leão XIV, a partir de hoje, o líder da Igreja Católica, nomeado cardeal pelo seu antecessor, o Papa Francisco, em 2023. Momento para o segundo intervalo da edição de sexta-feira do Hoje Notícias. Volte connosco logo a seguir.
Renovados votos de boa tarde, Angola. Bem-vindo a terceira parte da edição de sexta-feira do Hoje Notícias. Para conferir maior dignidade à prestação de serviços e melhor acomodação aos efetivos do Ministério do Interior, Manuel Homem procede hoje à inauguração da Direção Provincial de Serviço Penitenciário de Luanda e irá visitar as obras das instalações da Direção-Geral do Serviço de Investigação Criminal. O nosso colega Mandela Silva, assim que está correto, acompanha esta jornada do Ministro do Interior e traz mais detalhes. Mandela, é consigo agora e boa tarde. Ora viva, boa tarde e boa tarde extensivo ao vasto auditório da Rede Girassol. De facto, o Ministro do Interior, Manuel Homem, começou pelo município de Viana, onde inaugurou a direção dos serviços penitenciários e, na sequência, veio aqui para o município de Cacoaco para visitar o andamento das obras. Para mais informações sobre o assunto, nós vamos então à conversa com o Ministro do Interior. Senhor Ministro, muito boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Parte de melhoria das condições de infraestruturas e não só, de capacitação dos recursos humanos, para que os nossos efetivos possam ter melhores condições para a realização das suas ações, das suas tarefas. E hoje a Direção Provincial dos Serviços Prisionais de Luanda recebeu uma nova infraestrutura justamente para assegurar que eles passem para este novo quadro em melhores condições. Estavam numa situação que não era a melhor, mais agradável, e julgamos que com esta infraestrutura que hoje colocamos à disposição estaremos a dar melhores condições. E terminamos aqui no município de Cacoaco para acompanhar as obras que estão a ser realizadas. Como devem se lembrar, no início do nosso mandato, nós estivemos a visitar as instalações do SIC no bairro Popular e todos nós vimos o estado em que os nossos efetivos trabalham naquelas infraestruturas. Tomamos a decisão de imediatamente identificar uma solução para a transferência dos serviços do SIC que estão no bairro Popular e hoje, com agrado, conseguimos avaliar aqui no município de Cacoaco, junto à sede do SIC, as obras que estão em curso para melhorar a condição dos nossos efetivos. É uma obra que tem a previsão de ainda neste semestre ser concluída. Os trabalhos estão já com 40% de execução física, o que nos permite assegurar que, segundo o empreiteiro também, serão considerados os prazos aprovados, o que de facto nos anima e nos encoraja a continuarmos a olhar nesta dinâmica que temos vindo a trabalhar para a melhoria das condições dos efetivos do Ministério do Interior. Apesar dessas obras, mas eu sei que está aí como estado provisório, há a intenção do Ministério fazer outra construção definitiva? Efetivamente, em relação ao SIC, ainda não conseguimos devolver aquelas que são as necessidades que a instituição precisa. Este órgão é um órgão de especialidade que, pela sua natureza, exige que tenhamos melhores condições para o normal funcionamento. E por isso está também em curso um programa de identificação, já está identificado inclusive o espaço. Estamos nesse momento as equipas técnicas a trabalharem na definição da planta, do projeto para a construção de uma infraestrutura que terá os serviços concentrados do SIC e que certamente devolverá essa dignidade que se exige a uma instituição tão crítica do ponto de vista dos serviços que ela presta. Onde é que será o local? Em princípio, esta infraestrutura estará no município de Belas e que pensamos ainda no próximo ano iniciarmos com esta obra. Muito obrigado, Ministro do Interior, Manuel Homem, ele que falava então sobre a atividade que está a decorrer desde o município de Viana, onde inaugurou então o serviço de penitenciários, serviços técnicos penitenciários, e na sequência veio então visitar as obras dos serviços de investigação criminal aqui
no município de Cacoaco. Para mais informações sobre o assunto, caro ouvinte e telespectador, vão então poder acompanhar esta matéria com mais incidência nos próximos serviços noticiosos da rede Girassol. Boa tarde. Mandela Silva, boa tarde a toda a equipa. Bom regresso às instalações da nossa sede. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.